gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos ter aqui a nossa aula de Química para o primeiro ano, falando sobre a estrutura eletrônica dos átomos. Então, de início, de introdução, vamos dar uma pincelada de conceitos que já foi trabalhado, de conceitos que vocês já leram no livro texto de vocês e que já foi falado em videoaulas anteriores, ok? Então, vamos só fazer uma síntese, só um resumo de tudo que já foi falado. Então, vamos acompanhar aqui os slides. Então, seguindo aqui. Estrutura atômica. Então, eu tenho o átomo, o meu átomo ele tem um núcleo e tem um eletrosfera. No núcleo, eu tenho os prótons, que possuem carga positiva, e tenho os nêutrons, que não têm nenhuma carga. E aqui na eletrosfera, girando ao redor do núcleo, eu tenho os elétrons que têm carga negativa. Certo? Então, essa estrutura atômica aqui, ela foi descrita através lá dos modelos atômicos que foram propostos, que nós já estudamos. Então, se chegou a essa estrutura aqui do átomo. Então, o próton está localizado no núcleo, a carga dele é positiva, mas a massa relativa dele é 1. Os nêutrons estão no núcleo, a carga dele relativa é 0, ele não possui carga, e a massa dele também está na proporção de 1. Os elétrons estão localizados na eletrosfera, a carga é negativa, né, em módulo igual a carga do próton, em módulos, só que são opostos. E a massa do elétron é uma massa bem pequenininha, se comparada com prótons e com elétrons. Então, por isso que quando a gente vai dar a massa do átomo, a gente só soma o número de prótons e os números de elétrons. Ou, melhor, os números de prótons e os números de nêutrons, tá? Nós só somamos eles dois aqui. Por quê? Porque a massa do elétron ela é desprezível em relação à massa dos prótons e dos nêutrons. Então, seguindo, nenhuma novidade. Então, aqui eu coloquei a representação de 3 elementos químicos para a gente ver como é que os átomos estão aqui divididos, né? Como é que o átomo ele é dividido, como é que é organizado os elétrons nas camadas. Então, a gente viu o quê? Que os átomos dos elementos químicos, eles são representados por símbolos. E aqui nessa simbologia tem o símbolo do átomo de lítio. Aqui em cima fica o número de massa e aqui embaixo fica o número atômico, tá? O número atômico que é igual ao número de prótons. Quando eu vou descrever meu átomo, o número atômico é igual ao número de prótons. E quando o meu átomo ele é neutro, ele é estável, eu tenho que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, no caso aqui, como eu não tenho nenhum íon, né, eu tenho meu átomo estável, está no seu estado fundamental. Ele não perdeu e nem ganhou elétrons. Certo? Então, eu tenho aqui o lítio, eu tenho o sódio, número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons. Como ele não é um íon, ele também tem 11 elétrons. Aqui é a massa do meu átomo de sódio, o símbolo Na. Se eu subtrair 23 por 11, eu encontro o número de nêutrons, que é 12. Ali eu tenho o neônio, número de massa 20, número atômico 10, que equivale ao número de prótons, como ele não é um íon, que também é igual ao número de elétrons. Se eu subtrair 20 menos 10, eu tenho o número de nêutrons, que é igual a 10, certo? Então, você tem que lembrar lá da relaçãozinha que diz que a massa do meu átomo é igual ao número atômico dele, ou seja, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, fazendo essas relações aí, você vai obtendo tanto o número de nêutrons, dá para você encontrar o número atômico, dá para encontrar a massa. Então, vamos à frente. Formação de íons. Quando um átomo neutro ganha ou perde um ou mais elétrons, ele se torna um íon. Então, quando o átomo ele perde ou ele ganha elétrons, se transforma em íon. Esse íon aí vai receber nomes especiais. Quando ele perde elétrons, ele vai se tornar um íon positivo.
E aí nós chamamos de cátion. Por que positivo? Imagine só, no estado fundamental dele, no estado neutro dele, eu tenho que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Só que aí vai que acontece algo, e aí em uma ligação química, que nós vamos estudar mais adiante, esse meu átomo vai e perde um elétron. Então ele vai ficar com um próton a mais. Então ele vai ficar com um próton a mais e com isso ele vai ficar positivo, vai transformar em um positivo. Então, quando ele perde elétrons, eu tenho aí chamado de cátion. E aqui eu tenho um exemplo da como é que fica a simbologia, ó. Tem o sódio, número atômico 11, número de massa 23. Ele vai perder um elétron. Ó, aqui não está corrigido, mas aqui é para ficar 10, ou melhor, tá certo. Aqui é o número de massa 23 e aqui é o número atômico dele 11. Esse maisinho aqui está dizendo que ele perdeu um elétron. O número atômico não muda, não vai alterar, o que vai alterar é a quantidade de elétrons. No caso, os elétrons aqui, perdeu um, então vai ficar com mais um aqui, certo? Ó, formação de íons, no caso, o ânion. O ânion é quando ele ganha elétrons. Então, em vez de perder, agora ele ganhou elétrons. Ele vai ter mais elétrons do que prótons. E com isso, eu vou ter um íon negativo. Então, eu tenho aqui o cloro, ó, número de massa 35, número atômico dele 17. Ele vai ganhar um elétron, então ele vai ficar negativo. O número de massa permanece 35 e o número atômico também permanece 17. Tá? O número atômico não altera, porque é o número de prótons e está lá no núcleo. Lembrando que somente os elétrons é que saem do átomo ou entram no átomo. Somente os elétrons. Os prótons, os nêutrons permanecem lá estáveis no núcleo, certo? Então vamos prosseguir aqui. Outras propriedades que a gente estudou foi a questão dos isótopos, isóbaros e os isoeletrônicos, né, que é a isotonia. Então, quem são os isótopos? Ó, isótopos, ó, o pesão aqui, significa que são átomos de um mesmo elemento químico, ou seja, possuem o mesmo número atômico, que diferem pelo número de massa. Somente a massa é diferente, mas a massa é diferente, mas eles possuem o mesmo número atômico. Exemplo aqui, ó, tem o hidrogênio. Número de massa 1, número atômico 1. Hidrogênio aqui também é o mesmo elemento químico. O número atômico continua sendo 1 e o número de massa aí alterou 2. Outro hidrogênio com o número atômico 1, que representa o mesmo elemento químico, é o hidrogênio, e só alterou aqui a massa. Tá? Então, isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número atômico. E se tem o mesmo número atômico, significa que estou falando de um mesmo elemento químico. O que vai variar aí somente é a massa dele. Tá? Então, se a massa está variando, eu tenho uma variação aí dos meus nêutrons também, né? Então, eu tenho aqui, ó, carbono 12, carbono 13, carbono 14. O número atômico aqui é o mesmo, tá? Então, prosseguindo. Os isóbaros é aqueles que têm o mesmo número de massa, já o número atômico é diferente. Se o número atômico é diferente, eu vou estar falando aí de elementos químicos diferentes, que possuem a mesma massa. Então, eu botei uns exemplos aqui, ó, tem o argônio, tem o número de massa 40, o número atômico de 18. Eu tenho aqui o potássio, número atômico 19, ó, elementos diferentes, número atômico diferente. E a massa é 40. Eu tenho o cálcio, número atômico 20 e a massa 40. Então, os isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa e números atômicos diferentes, consequentemente são elementos químicos diferentes. Os isótopos são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons, tá? Tem o mesmo número de nêutrons e o número atômico é diferente. Eu tenho um cloro aqui, ó, massa 37, número atômico 17. Se eu subtrair 37 menos 17, eu encontro o número de nêutrons 20. O cálcio, número de massa 40 e o número de prótons
prótons, que é o número atômico 20. Se eu subtrair 40 menos 20, eu encontro 20, tem o mesmo número de nêutrons. Essa relaçãozinha aqui embaixo, ela me dá essa subtração que eu estou fazendo. 37 menos 17 dá 20, 40 menos 20 dá 20. Porque o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, tá? Os isoeletrônicos, quem são eles? São os átomos e íons que apresentam o mesmo número de elétrons. Então, os isoeletrônicos são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Ó, eu tenho um nitrogênio aqui, no caso ele é um íon negativo. Ele tem 10 elétrons, né? Porque, ó, contem comigo. O número atômico dele é 7. Então, se o número atômico dele é 7, ele tem 7 prótons. Só que ele tem uma carga menos 3. Significa que ele recebeu 3 elétrons. Então, ele tem 3 elétrons a mais que o número de prótons. Então, 7 mais 3 vai me dar 10 elétrons. Esse outro átomo aqui de oxigênio, no caso, ele ganhou 2 elétrons. Tem a carga negativa, ó, menos 2. Ele ganhou 2 elétrons. O número atômico dele é 8. Se o número atômico dele é 8, ele tem 8 prótons. Então, inicialmente, antes dele ganhar esses 2 elétrons, ele tinha 8 elétrons. Só que ele ganhou mais 2 elétrons. Então, ele vai ficar com 10 elétrons no final, depois que ele ganhou esses 2. Ó, o flúor. O flúor que ele recebeu menos, né? Só tem um menoszinho, significa que ele recebeu 1 elétron. Então, se inicialmente ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, então o número atômico é 9, então ele tem 9 prótons, então ele tinha 9 elétrons, mas ele recebeu 1. Então, se ele recebeu 1 elétron, ele vai ter agora 10 elétrons, 1 elétron a mais. E aí tem o neônio e tem o sódio, tá? Então, observem aí essas questões, tá? Dos isóbaros, isótonos, isótopos e isoeletrônicos. É importante vocês saberem isso aí. Configuração dos elétrons no átomo. Então, como é que esses elétrons estão configurados lá no átomo? Como é que eles estão organizados? Como é que a gente coloca eles ali no átomo? Eu selecionei algumas palavras-chave. Porque, ó, energia dos elétrons. Até um certo momento, quando começaram a estudar os elétrons, estavam muito focados na questão da posição dos elétrons ali no átomo, né, na eletrosfera. Só que os cientistas foram observando que seria muito mais interessante estudar os elétrons em função da energia deles do que da posição deles. Por quê? Porque os elétrons, sabe-se que os elétrons giram ao redor do núcleo. Só que não se sabe, não tem como dizer em que posição exata o elétron está, porque ele está em todo o tempo se movimentando. Então, ficaria muito mais complexo, muito mais complicado de estudar a posição do elétron no átomo, certo? Então, seria melhor estudar a questão da energia desse elétron ali no átomo. Então, a localização dos elétrons no átomo, a região onde eles estão localizados é chamada de orbital, passaram a chamar de orbital, tá? A região onde o elétron está localizado ali no átomo. E os elétrons, eles são localizados em camadas ou níveis de energia, né? Há uma quantidade certa para cada camada, para cada nível. Cada camada tem subníveis de energia. Cada nível possui um subnível, tá? Então, cada elétron que está em uma camada, ou seja, em um nível, esse nível possui uns subníveis, que comportam uma quantidade X aí de elétrons, que nós vamos ver mais adiante. Então, até o momento, quando começaram a desenvolver a estrutura do átomo, como é que o átomo é, a partir de experimentos, de observações, Bohr disse que os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Só que Sommerfeld, ele observou e fez, a partir de experimentos, que não era bem assim. Que os elétrons, eles tanto poderiam
está orbitando ao redor do núcleo em órbitas circulares como órbitas elípticas. Seria algo assim que não seria somente circulares, mas que a órbita poderia ser também elíptica, tá? Então veio essa questão aqui do movimento dos elétrons ao redor do núcleo, que faz muita diferença. Então vamos lá, como é que é feita essa distribuição eletrônica dos elétrons pelas camadas? A eletrosfera, que é onde os elétrons estão localizados, ela é dividida em um total de 7 camadas, ou níveis de energia. Cada camada comporta um número máximo de elétrons, tá? Tem uma quantidade máxima de elétrons aí. Os elétrons distribuídos obedecendo-se os níveis de energia. E cada nível aí corresponde a um subnível. Então, as camadas eletrônicas, elas são chamadas de K, L, M, N, O, P, Q. Então, K, mais próximo do núcleo, L vai se distanciando, M, N, O, P, Q. E aqui é a quantidade máxima de elétrons que cabe em cada camada. Na camada K cabe 2, na camada L 8, M 18, N 32, O 32, P 18 e Q 8. São a quantidade de elétrons que cabe em cada camada ou cada nível. Então, observe aqui um exemplo da distribuição dos elétrons por camadas. Peguei aqui o bromo. Ó. O bromo tem número atômico 35. Então, eu vou distribuir o número de elétrons por camadas. É até a camada Q, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Então, eu vou distribuir 35 elétrons. Por que 35 elétrons? Se aqui tem 35 o número atômico, porque nós sabemos que como o átomo está aqui no estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu tenho o número atômico 35, significa que ele tem 35 prótons, e como ele não é um íon, ele tem 35 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 35 aqui nas camadas, tá? Então, a primeira camada só cabe 2 elétrons. Então, eu coloco 2 e parto para a segunda. Na segunda camada, só cabe 8 elétrons, enchi ela. E no total aqui eu tenho só 8, mais 2, 10. Falta ainda para mim completar 35. Então, eu vou para a próxima camada, camada M. A camada M cabe no máximo 18. Então, eu coloco 18. Falta ainda 7 elétrons para completar os 35. Então, eu vou para a camada M e coloco 7. Então, eu distribuí 35 elétrons em cada camada, de acordo com a quantidade que cada camada comporta, tá? Então, é assim que se faz a distribuição eletrônica. Aqui o próximo, o sódio, o número atômico é 11, não é um íon, então o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, tem 11 elétrons. Vou distribuir esses 11 elétrons nas camadas. Primeira camada cabe 2. Ainda falta para completar 11, então vou para a próxima. Próxima camada cabe 8. Tem 10, ainda falta 1 elétron para completar 11. Então, eu vou para a próxima camada M. E eu coloco 1 aqui. Então, eu tenho 2 mais 2 mais 1, que dá 11 elétrons. Distribuir os 11 elétrons nas camadas. Então, o sódio tem 3 camadas. O bromo tem 4 camadas, ou 4 níveis de energia. Então, como surgem os subníveis de energia? Porque, como eu já falei, cada nível de energia corresponde a um subnível. Tá? Então, como foi que surgiu? Essas questões aqui, questões experimentais, né? O átomo de Bohr era assim, que o átomo girava aqui ao redor, ou melhor, que os elétrons giravam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Mas Sommerfeld verificou que não era bem assim, através de experimentos, que tantas órbitas poderiam ser circulares como elípticas, tá? Então, os elétrons de uma mesma camada não estão igualmente distanciados do núcleo e, por isso, ocupam regiões diferentes e apresentam energia diferente. Cada camada possui a sua energia correspondente, tá? Quanto mais distante do núcleo, menor aí a energia. Aí vem também a questão da definição de orbital, que é a região do átomo onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron.
Então, tipos de subníveis. Os subníveis existem, são de 4 tipos. Tem o subnível S, que comporta até 2 elétrons, subnível P, que comporta até 6 elétrons, o subnível D, que comporta até 10 elétrons, e o F, que comporta até 14 elétrons. A ordem de energia aqui vai do menor para o maior, tá? Então, a ordem é crescente de energia. Então, o subnível F é maior do que o D, tem mais energia que o D, que tem mais energia que o P, que tem mais energia que o S. Elétrons de um mesmo subnível têm a mesma energia e a distribuição é em ordem crescente de energia, tá? Que nós vamos ver como é que está a distribuição aí. Que a distribuição é proposta por Pauli. Pauli, ele propôs um método que seria fácil da gente fazer a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Então, como foi que ele fez? Ele observou o quê? Colocando assim, ó, as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessa corresponde a um nível de energia, ó, camada K, primeiro nível, camada L, segundo nível de energia, camada M, terceiro nível, N, quatro níveis de energia, O, 5 níveis, P, 6 níveis, Q, 7 níveis. Sétimo nível, né? Então, na camada K, que é o primeiro nível, cabe apenas 2 elétrons. Então, o S, o subnível S, comporta apenas 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 2S e 2P. S cabe 2 elétrons e P cabe apenas 6 elétrons. Então, somando 6 mais 2, eu tenho 8 elétrons, que é o que comporta na camada L. Na camada M, é a mesma coisa aí, eu vou completando até dar 18 elétrons, N, 32 elétrons, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons, Q, 8 elétrons. E como é que é feita aí a contagem, né? Ele organiza dessa forma. Quando você vai fazer a distribuição dos elétrons por camada, você sempre começa, ó, da direita de cima para baixo. Deixa eu voltar aqui. Da direita de cima para baixo. Aí sobe, direita de cima para baixo, direita de cima para baixo, direita de cima para baixo. E aí vai, até completar todas as camadas. Vamos ver aqui um exemplo como é que faz. Ó, eu tenho aqui o cálcio, que tem um número atômico 20. Ele não é íon, então ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Vou distribuir os 20 elétrons nas camadas eletrônicas. Ver como é que fica. Aí aqui você copia, quando você for fazer, né? Copia todas as camadas, todos os subníveis com seus respectivos valores, tá? Copie tudo direitinho para você não se perder. E aí aqui só foi colocado até o ponto em que ele corresponde, né? Até onde ele chega a contagem de 20 elétrons. Então, como é que faz? Eu vou botar aqui para marcar para vocês verem. Então, você começa contando da direita de cima para baixo. Então, a gente faz assim, ó. Da direita, sobe aqui, né? De cima para baixo. Então, tem 1s2. Tenho 2 elétrons. Ainda falta 18. De cima para baixo. 2s2. Certo? Ainda falta mais. Aí eu vou, ó. 2p6, 3s2. Ainda falta. Aí você vai, de novo. 3p6, 4s2. Somou 20 elétrons. Certo? Somou 20 elétrons. Então, ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, fica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aqui eu tenho esse elemento com o número atômico 15. Se o número atômico é 15, significa que ele tem 15 prótons, 15 elétrons, não é um íon. Então, eu vou fazer a configuração eletrônica desses 15 elétrons aqui. Aí, como é que você vai fazer? Você copia
toda a configuração camada por camada, nível por nível, e depois vai fazendo todo o esquema. Então, você começa, ó, da direita de cima para baixo. Da direita de cima para baixo. Então, você vai ter um S2. Então, você vai ter, ó, de cima para baixo, um S2. Aí, você vai para próximo, de cima para baixo, 2 S2. De cima para baixo. 2 P6, 3 S2. Acabou. Aí, você vai para próximo, 3 P3. Até completar 15, a soma dos expoentes aqui dá 15. Então, eu tenho 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 13, 14, 15. Dessa forma que você vai fazer, tá? Então, vamos aqui para o próximo. Quais são as informações que a distribuição ela nos traz? A quantidade de elétrons, a soma de todos os elétrons, né? Nos dá isso. Nos informa também o período onde se localiza o elemento da tabela periódica, correspondente ao número de camadas de valência, e a família onde se localiza o elemento da tabela periódica, soma dos elétrons na camada de valência. Então, o que é que nós temos que observar aqui? Quais são as informações que a distribuição eletrônica nos dá? Ela vai nos dar a localização do meu elemento, do meu átomo na tabela periódica. A família vai corresponder ao número de elétrons que o meu átomo possui na camada de valência, e o período vai corresponder ao número de camadas que o meu átomo aí tem, tá? E a soma total aí dos elétrons correspondentes. Configuração eletrônica da tabela periódica. Então, vamos lá. Se o subnível mais energético é o S ou P da última camada, dizemos que o elemento é representativo. O que é esse subnível mais energético? É o último subnível. Então, se eu tenho o meu último subnível terminou em S ou P, significa que o meu elemento é representativo. Se o meu último subnível, ou o meu subnível mais energético, terminou em D, correspondente à penúltima camada, dizemos que ele é um elemento de transição, no caso, transição externa. Se terminar em F, que vai terminar na antepenúltima camada, dizemos que o elemento é de transição interna. Tá? Vamos observar bem que é o seguinte. Ó, eu tenho aqui a tabela periódica e todos os elementos representativos, eles terminam em S ou P. Quem são os representativos? São esses aqui, ó, com o número 2 e esses outros aqui, da 13 até 18. São os representativos. Então, termina em S ou termina em P. Os de transição, que são os que estão aqui no meio e esses que estão embaixo, transição externa são esses que estão aqui. Eles terminam em D. Os de transição interna, que são os latanídeos e os actinídeos, terminam em F. Então, é isso que você tem que saber. Vamos ver aqui exemplos. Ó. Por exemplo, os elementos de transição, né? Aqui eu faço a configuração eletrônica e aí o que é que eu vou observar? Que eu faço aqui a configuração eletrônica desse meu átomo que tem o número atômico 21, que tem o número de prótons 21, o número de elétrons 21, porque não é um íon. Então, fazendo aqui a configuração eletrônica que eu já mostrei para vocês como é que faz, eu observo o seguinte, observe bem aqui, ó, que o último nível dele aqui, ó, o último subnível dele é 3D1, D, certo? Se é D, é um elemento de transição externa, é um elemento de transição, tá? Como é que eu sei aqui qual é a família que ele está? Para você identificar a família, você vai somar a quantidade de elétrons dos dois últimos subníveis. Então, ó, 4S2, 3D1, são os dois últimos, né? E você vai somar 2 mais 1, 3. Então, ele é um elemento de transição que está na família 3, tá? Na coluna 3. Qual é o período em que ele está? O período corresponde à quantidade de camadas que ele possui. Ele possui uma camada, o número 1 da primeira camada, o 2 da segunda camada, o 3 da terceira camada, o 4 da quarta camada. Então, ele
está aqui no quarto período, porque ele possui 4 camadas, ok? Olha esse outro exemplo, tem um outro elemento com o número atômico 30. Então, eu distribuí aqui 30 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica dele, eu vou ter essa configuração aqui. Observe que ele terminou em D. Então, ele é um elemento de transição, certo? Elemento de transição, sei isso. No caso, terminou em D, transição externa. Qual a família dele? Qual o número da família? Você soma a quantidade de elétrons dos 2 últimos subníveis. Então, eu tenho 2 aqui e tenho o 10 aqui. 2 mais 10 dá 12. Então, ele é da família 12. Ele está na coluna 12. Qual período? Corresponde à quantidade de níveis de energia, quantidade de camadas que ele possui. No caso aqui, observe que ele tem 4 camadas, dentro do período 4. Ok? É assim que eu vou localizar os elementos de transição na tabela periódica. Ó, aqui mais exemplos. Eu tenho aqui o número atômico 25, faço a distribuição eletrônica. Observei o que? Terminou em D, então é um elemento de transição externa. Para me saber a família dele, soma a quantidade de elétrons que está nos 2 últimos subníveis, 2 mais 5, 7. Está na família 7, ou 7B. Qual período? Corresponde ao número de camadas, ou número de níveis, né, de energia. No caso aqui tem até 4, então é do quarto período. Esse outro aqui, ó, 41 elétrons, distribuo. Vejo que o último subnível, que é o subnível mais energético, terminou em D, é um elemento de transição. E aí, para me saber a família dele, eu somo a quantidade de elétrons dos 2 últimos subníveis. 2 mais 3, 5. Família 5. E qual período? Corresponde ao número de camadas que ele possui. No caso aqui, ele tem 5 camadas, então ele é do quinto período. Certo? Vamos ver aqui quando for um elemento quando for um elemento que não é de transição, mas é um elemento representativo. É esses exemplos bem que anteriores, ó. Deixa eu voltar aqui no anterior. É esses aqui. Observe o seguinte. Fazendo a configuração aqui desse elemento com o número atômico 20, você observa que o último nível aqui, ó, o subnível, terminou o subnível S, é o subnível mais energético. Se terminou em S, é um elemento representativo, tá? Terminou em P, esse aqui, ó, termina em P, é um elemento representativo. Então, como é que eu vou fazer aqui para me localizar ele na tabela periódica? Os elementos representativos é mais simples, ó. 4S2, terminou em S, é um elemento representativo. Para me saber qual é a família, é só ver a quantidade de elétrons aqui no final, ó. 4S2, tem 2 elétrons. Então, ele é da família 2, ou 2A. Qual período? É o número de camadas. Tem 4 camadas, 4 níveis, então é do quarto período. Esse outro elemento aqui no atômico 15 faz toda a distribuição que nós já fizemos, né? Já mostrei como é que faz. Ele terminou aqui, ó, no subnível P. Então, é um elemento representativo. E a quantidade, a família que ele pertence, o número da família vai corresponder ao número de elétrons do último subnível. Então, P tem aqui, ó, 3 elétrons. Então, ele é da família 3. 3A. Da família, só corrigindo. Ele terminou aqui 3S2, 3P3. Pronto, um detalhe. Corrigindo um detalhe. Aqui, ele só é 4S2. Então, o último subnível, S, eu tenho 2 elétrons, certo? Então, 4S2, sendo a família 2A. Nesse aqui, eu tenho que observar a última camada toda. Aqui nessa camada, nesse primeiro aqui do cálcio, a camada dele é 4, só tem 4S2. Então, eu vou somar a quantidade de elétrons que eu tenho nessa última camada aqui, 2, subnível S2. Então, 2 é da família 2A. No caso aqui, tem que observar o seguinte.
Aqui eu tenho 3S2, 3P3. Então, você vai ter que somar a quantidade de elétrons que tem em toda a camada. Então, é 2 elétrons aqui, mais 3, que dá 5. Ele é da família 5, tá? Então, tem que observar essa questão. Quando eu for falar de elemento representativo, eu tenho que somar todos os elétrons da última camada para me saber a que família ele pertence, tá bom? E o período corresponde ao número de camadas por número de níveis. E a nossa aula é só isso. Deixa eu ver aqui as referências. Pronto. Então é isso, gente. Leiam o livro-texto para vocês fixarem melhor. Façam anotações, façam resumos, façam mapa conceitual para fixar melhor os conteúdos, tá certo? E até mais.